Nós vamos para o capítulo 11 agora. Na semana passada o pastor Vina terminou o capítulo 10, né? E agora a gente vai para o capítulo 11. Então, agora vai acontecer uma coisa importante, né? Porque Pedro, ele vai dar explicações sobre o que aconteceu, mas eu quero lembrar aos irmãos que Atos 10 é uma parte do livro de Atos que é muito importante, no sentido de estar concluído, né? Ter sido realizado a obra de Atos 1:8. Então é assim: e ser-me-eis testemunhas, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8, tá? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Evangelho chegou aos confins da terra, porque é a partir daqui que os gentios são aceitos na igreja, tá? Então, até Atos 10, a gente tem que pensar no seguinte: tudo ocorria ali, junto com os apóstolos e aqueles judeus e prosélitos e tementes a Deus, né? Não, temente a Deus, eu vou falar assim, não como aconteceu com Cornélio, tá? Mas acontecia as coisas ali. Então, qual era o objetivo? Parece que como eles estão aprendendo essa igreja, que era preciso primeiro se tornar judeu, ou pelo menos aceitar as coisas do Velho Testamento, para depois se tornar cristão, que era o que eles esperavam de todo gentio. Todo gentio era o que eles esperavam. E aí a gente vê no texto de Atos 11, e a gente vai ler do 1 ao 18 hoje, a seguinte coisa: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. A voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar-lhes, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Muito obrigado, Pai, pelas Escrituras. Abençoe, ó Pai, agora, porque nós vamos estudar a Tua palavra. Abençoe esse que agora vai falar e todos que vão ouvir, para que todos nós possamos aprender do Senhor e glorificar o Teu nome nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
Agora então, a gente olha para o texto e a gente vê o verso 1 dizendo: e ouviram os apóstolos, está percebendo? Então, existia o grupo de apóstolos que eles estavam sim organizando a igreja. A gente sempre tem que lembrar, Deus deixou uma missão para os apóstolos, e uma delas é continuar a igreja. Uma outra coisa que os apóstolos fizeram foi escrever o Velho Testamento. Nem todos os apóstolos escreveram o Velho Testamento, é novo. Nem todos os apóstolos escreveram, né? E alguns têm escritos pseudos, né, que não são deles. Mas foram isso que esses homens fizeram. Eles organizaram a igreja. Esse povo está aprendendo a ser igreja. Veja, irmãos, e é o seguinte: eles tinham dúvida? Claro que tinham. A gente tem dúvida até hoje. Tem coisas que a gente precisa acertar de novo na igreja, conversar, né? Porque a gente tem que lembrar que Deus está cuidando de todas as pessoas. Então imagine no mundo que a gente está vivendo. A Bíblia, irmãos, ela precisa ser atual para esse povo também. Precisa. E precisa tratar dos pecados de hoje. Olha, o pecado é pecado, está certo. Está certo. Só que uma mulher que, vamos imaginar, ela abandona o marido ou é abandonada pelo marido, não vira prostituta hoje. Nessa época virava. Está vendo? Tem diferença ou não tem? Percebe? Você tem que tratar diferente as coisas. Só isso. Então, a gente aprende até hoje como a gente deve se comportar num grupo como o nosso. Aprende. Como a gente deve cuidar das pessoas da nossa casa. Cuidar das coisas de casa. Então, esses irmãos, que são chamados de irmãos e apóstolos, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Homens como eu e você, pessoas que fazem parte de uma igreja em 2025, olha para o verso 1, e a gente pensa, não é uma grande bênção? Mas eles não entendiam desse jeito. Eles não entendiam. Você lembra o que Pedro falou quando chegou na casa de Cornélio? Vocês lembram ou não? Não lembra? Então vamos pegar aqui no capítulo 10, vamos achar, bem rapidinho. No capítulo 10. Ué, espera aí, eu não estou achando não, hein? Alguém vê se consegue achar no capítulo 10, que não é lícito 28? Eu estou no... 10, 28. Isso, obrigado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Está vendo? Então, mesmo Pedro, ele estava com essa dificuldade. Mas você já estudou no capítulo 10 e você acabou de ler no capítulo 11 o porquê Pedro aceitou entrar na casa deles. Então, mesmo Pedro, que teve a visão dos animais, ele não entendeu direito o que estava acontecendo. Mas você percebe que não é do jeito que as pessoas querem que seja. Não é assim. Olha, antes da vinda de Cristo, se ele entrasse na casa de um gentio, irmãos, era pecado. Mas agora ele está entrando lá para pregar o evangelho. Deixou de ser. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender isso? É importantíssimo que você faça isso. Por quê? Porque os apóstolos e os irmãos do verso 1, eles não entenderam também. Eles ouviram falar, e você fala, que bênção. Verso 2, e subindo Pedro a Jerusalém, disputava. Está vendo? Eles disputavam o porquê daquilo. Porque esses irmãos e esses apóstolos, eles não estavam aceitando que Pedro, um dos líderes da igreja, entrasse na casa de um centurião romano. Está entendendo o que está acontecendo aqui de verdade, irmãos? Se você não tiver, leia de novo Atos 10, leia, procure na sua casa, converse comigo, converse com um irmão que
que está mais tempo na igreja, não sei. Mas não deixe de entender isso. Até os apóstolos, a Bíblia está falando aqui no verso, estava disputando com Pedro. Por quê? Porque eles não podiam aceitar aquilo. Então, Pedro diz que não é, a lei não permite. E esses homens estão com o mesmo coração. Só que esses homens, eles não tiveram nenhuma visão. A visão foi direcionada a Pedro. Então é assim, ó, guardada todas as proporções, irmãos, de vez em quando, é no seu coração que Deus toca. E é você que tem que tratar o assunto, seja na sua casa, seja na igreja. Eu falo isso de vez em quando e continuo a falar. Se acontecer alguma coisa aqui, os fiéis precisam se levantar, certo? E de vez em quando, Deus vai nos dar sim, por exemplo, palavras de sabedoria, para tratar as coisas. E talvez Ele não use o pastor, mas use você. Então, olha só. Verso 2 de novo. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então, vamos lá. Então, peraí. Então, existiam alguns irmãos aqui, que a Bíblia está falando que eram da circuncisão. Quando a gente vai lendo o Novo Testamento, assim, a gente vê essas pessoas aparecendo. Por exemplo, em Gálatas, aparecem alguns irmãos assim. E aí, é assim, ó. O que a gente tem olhado a Bíblia e olhado alguns escritos, não estou falando eu, estou falando assim, a gente são os crentes, né? Durante a história. Existiam uns homens que são chamados assim, não na Bíblia, mas pelos comentaristas, de judaizantes. Então, qual era a ideia deles? Eles se converteram. E aí a gente não pode dizer se é verdade ou mentira a conversão deles. Se eles achavam que somente depois de passar a ser judeu podia receber Cristo, então não eram convertidos. Se eles ainda estavam enganados, estavam aprendendo a ser igreja, aí a gente pode aceitar. Mas é claro que você pode ter certeza que existiam alguns que para eles precisava antes ser judeu. Então é assim, uma pessoa que nasce de mãe judia é judeu. Quem não nasce de mãe judia não é judeu. Muito bom. Esta pessoa, ela se tornaria judeu. Tá? Tudo bem? Ela se tornaria, de que forma? Sendo um prosélito. Então a ideia era primeiro fazer prosélito dessas pessoas aqui, tá? Que são os irmãos da circuncisão. Aí, olha só, primeiro fazer prosélitos para depois se tornar cristão. E Pedro está disputando com essas pessoas. E essas pessoas estão dizendo, verso 3, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Bom, é aceitável isso ou não? Vamos lá. Lembra, você está no primeiro século, está aprendendo a ser igreja. Cristo há pouco tempo tinha ido embora. Isso é permitido ou não? Pode falar não. Não é. Tá bom? Não é mesmo. Mas Pedro teve uma visão. E a gente não pode esquecer, Pedro é uma das colunas da igreja. Você vê a importância de Pedro no Novo Testamento quando você vê uma coisa como essa. Para quem a visão veio? Para Pedro. Então, irmãos, o Evangelho está chegando nos confins da terra, e essas pessoas ainda não tinham entendido. Aí começa, verso 4, mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, e aí o que vai acontecer? Ele vai contar o que aconteceu no sonho. Aí você percebe o quão importante foi esse sonho, porque Lucas fala dele 2 vezes. Fala do sonho quando fala da história de Cornélio, e fala agora do sonho, ou da visão, deixa eu ver. Está vendo um arrebatamento de sentidos. Tá bom, então vou falar visão. Que aqui na minha Bíblia também está escrito aqui, no verso 5, uma visão, um arrebatamento de sentidos, uma visão. Vamos falar a visão. Ele tem a visão, e aí ele aprende algo importante, e não é de uma vez não, viu? Porque agora vai ficar mais claro ainda que é o Espírito Santo que leva esse homem até Cornélio. Verso 5. Estando eu orando na cidade de Jope,
tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, e descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Irmãos, o verso 9 agora é importante para nós. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Verso 3, dizendo aqueles que eram da circuncisão: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Agora Deus falou: mata e come. Ele diz: não como, porque é imundo. E Deus fala: eu purifiquei. Então não chame aquilo que é comum ou imundo, aquilo que Deus purificou. Verso 10. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito. Está vendo? Não é simplesmente ele ter a visão e sair fazendo a obra. Não. O Espírito Santo o conduziu. Essa é uma obra do Santo Espírito. E o Espírito Santo o conduz a Cesareia. Por quê? Porque agora Cristo Jesus não estava mais com a gente. O Senhor Jesus Cristo não estava mais com a gente. O Senhor Jesus Cristo já tinha ido ao céu. Então agora é o Espírito Santo que está trabalhando na igreja. E disse-me, verso 12, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos. Isso aqui é algo novo para nós, porque lá no capítulo 10 não estava falando que tinha 6 irmãos com Pedro, mas vai Pedro e vão as testemunhas. Então, e esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E agora o verso 14, irmãos, para mim é uma prova de que Cornélio não era convertido. Tá? O verso 14, eu acho que ele indica para a gente que esse homem foi salvo sim. E eu já tinha convicção, olhando para o capítulo 10, tá? Que esse homem foi salvo sim, porque ele ouviu do Evangelho. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Os irmãos do Velho Testamento são salvos por Cristo ou não? São, isso. Só que eles têm a esperança no futuro. Quando Cristo morre e ressuscita, e ele ascende ao céu, não é salvo na esperança de olhar para o futuro, porque tudo já foi pago. Agora o crente é salvo pela loucura da pregação. É assim. Então vamos lá. Verso 14. Vou ler o verso 13 para fazer sentido. E contou-nos como vira Cornélio, tá? Em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então, ó, no verso 44 do capítulo 10, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pronto. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E aí eles foram batizados. Tá? Esses
essas pessoas se convertem na pregação de Pedro. E aí, existe uma mudança. Porque se a igreja estava somente na Judéia, Deus fez com que a igreja fosse até Samaria. Se a igreja estava agora somente na Judéia e Samaria, agora Deus fez com que a igreja fosse aos confins da terra. Só que quando o evangelho, lembra que eu falei? O evangelho é pregado na Judéia. Parou ali? Não, tem que ser pregado na Judéia até hoje. Aí a palavra chega em Samaria. Para ali? Não, tem gente nascendo e morrendo em Samaria até hoje. Tem que pregar o evangelho ali. E hoje, irmãos, nós temos que pregar o evangelho aqui no nosso bairro. Não parou. Os confins da terra ainda continuam ouvindo do evangelho. Nós somos eles. Então, esses irmãos ouvem do evangelho e as coisas mudam. Por quê? Tanto no capítulo 44, tanto dos versos 44 e 48, do capítulo 10, Pedro fala sobre não recusar o batismo, não duvidar do que aconteceu. Agora no capítulo 11, Lucas relata que ele fala de novo, não à família de Cornélio, mas sim a esses que estavam disputando com ele. Verso, de novo, 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Muito bem. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós, quando Pedro ouve isso, João, Tiago, André, Natanael, ouvem isso, ele está pensando o que, irmãos? Sabe no que ele está pensando? Que o povo judeu vai receber essa bênção. Isso é fácil, é só você olhar para Atos capítulo 1. Qual foi a pergunta deles? Quem lembra a pergunta deles antes de Cristo falar e recebereis a vestida do Espírito Santo? Qual foi a pergunta do povo? Restaurarás tu o reino? Vai ser agora? É isso que eles estão pensando. Só que agora vem na memória de Pedro as palavras. Verso 16, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porém, eles foram batizados com o Espírito Santo ou não? Atos capítulo 2. Só que os irmãos de Samaria também foram batizados com o Espírito Santo. E agora, os gentios foram batizados com o Espírito Santo. A família de Cornélio, porque é o seguinte, você lembra que o etíope, que é eunuco, ele já tinha ouvido o evangelho? Sim ou não? Você lembra disso ou não? Filipe pregou o evangelho para ele, Atos 8. Mas você não vê ali falar línguas. Né? Eu estou dizendo falar línguas no sentido de descer o Espírito Santo, não fala sobre isso. Aqui a gente está vendo a descida do Espírito Santo. Então, vamos lá, irmãos. Agora, eles receberam o Espírito Santo. Verso 17. Vai dar tempo certinho. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, e aí, irmãos, é assim, eles não têm dúvida, porque aconteceu com eles. Quem estava lá em Samaria para ver o que estava acontecendo quando ouviram do Evangelho? Quem foi lá? Não lembram? Qual foram os apóstolos que foram lá? Eita, foi Pedro e João, não foi? Ué, será que eu estou enganado? Eu estou pensando que você... Aqui, ó. Atos capítulo 8. Olha aqui, ó. Pedro e João em Samaria. É Pedro e João que está lá. Então, aconteceu com eles. Eles estão lá com os samaritanos. E agora, irmãos, acontece a mesma coisa. Eles sabem o que está acontecendo. A questão é aquele negócio. É que de vez em quando... algumas coisas acontecem por aí, e a gente fala que tudo é obra do Espírito Santo. É só isso. Esses homens, eles sabem muito bem o que está acontecendo, irmãos. Esses homens, aconteceu com eles, e aconteceu em Samaria, eles estavam lá, eu estou falando de Pedro, tá? E agora, de novo, verso 17, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Muito bem, você acha que Pedro queria entrar na casa de um gentil?
Você acha que Pedro queria lá, porque Cesareia, lembra que eu falei para vocês onde ficava? Vocês lembram ou não? Ficava em Samaria. Você acha que Pedro queria ir lá? Não, irmãos, quando eles precisavam sair da Judéia e ir para Galiléia, eles davam a volta. Então, é claro que ele não queria esse contato, porém, Deus purificou. E aí a gente termina no verso 18, porque é assim. Você lembra? Versos de 1 a 3? E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Ótimo. Esse povo estava aprendendo a ser igreja. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão. Então, peraí. Então existia entre os irmãos algumas pessoas que são chamadas da circuncisão. Ou seja, eles queriam que as pessoas gentias primeiro se tornassem judias. Então o homem passasse, por exemplo, pela circuncisão. É isso que eles precisavam. E aí o que eles fazem? Aí está disputando, dizendo: entrasse em casa de homens incircuncisos e comesse com ele. Depois que Pedro, ele explica, verso 18, para a gente terminar. E ouvindo estas coisas, a Bíblia diz, apaziguaram-se. Isso é bom. Porque é o seguinte, a gente não tem todas as informações aqui. Então é assim. Será que existia apóstolo com dúvida? O que você acha? Você acha que existia? É só você olhar para Pedro. Pedro tinha dúvida. Tá bom? Tudo bem? Se eu e você, a gente estivesse lá, irmãos, a gente tinha dúvida. Porque a gente nunca tinha entrado na casa de um gentil. A gente tinha andado com Cristo. E sabe qual era a nossa doutrina, minha, sua? A doutrina do fariseu. Sabia disso? Cristo aprendeu com os fariseus. Quando você, olha, por favor, hein? Eu sei que ele é Deus, eu sei que ele sabe de todas as coisas, mas ele, quando criança, ia na sinagoga, aprendia com quem? Com os fariseus, porque a linguagem do povo era a linguagem dos fariseus. Tá? Tá entendendo isso aí? Então é o seguinte, era rígido. Então eles estavam aqui disputando porque você entrou na casa deles. Quando Pedro fala o que aconteceu, e esses homens que estavam com ele vai e dão um testemunho, a Bíblia diz, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Quem apaziguou? Os apóstolos? Os irmãos, que são chamados de irmãos aqui no verso 1, ou esses que são chamados da circuncisão no verso 2. São 3 grupos aqui, todos eles fazem parte da igreja. Todos eles fazem parte, mas não tenha nenhuma dúvida que todos esses 3 grupos estão duvidando. É que não dá tempo de ler tudo, mas você lembra lá em Gálatas que Pedro e Paulo tiveram uma discussão? Lembra disso aí? Se você não lembra, Gálatas é tão pequenininho, leia lá. Tiveram uma discussão. Eles estão aprendendo a ser igreja ainda. Então vamos lá, voltando para o verso 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, a Bíblia diz, e glorificavam a Deus, dizendo, opa, agora parece que as coisas estão começando a serem entendidas. Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, espera aí. Eles não precisam aprender a lei de Moisés primeiro. O problema é que você fala assim, ô Neil, mas se esses irmãos da circuncisão falaram isso, por que eles aparecem lá em Gálatas de novo? Leia que você vai ver. Que vai aparecer alguns enviados por Tiago, é mais ou menos aquilo lá que fala. Irmãos, é que assim, numa igreja, sempre vai ter gente chegando, gente ficando, gente dando problema, gente saindo, gente organizando as coisas. É sempre assim. Aqui era a mesma coisa. Estes irmãos que participaram disso, falaram essas coisas. Mas chegaram outros convertidos entre os judeus. Pode ter certeza que eles vão querer a lei dentro da igreja. Só que não é necessário. Então, que Deus nos abençoe. E que a gente tenha sabedoria para tratar as coisas. Porque é assim. A gente um dia não decidiu trazer os irmãos que se divorciaram de volta para o convívio?
Sim ou não? Não decidimos isso? Talvez alguns não estavam aqui, mas a gente decidiu. Existem igrejas que fazem parte da nossa comunhão que não aceitam até hoje. Mas a gente aceitou, está vendo? Então, tem que tomar cuidado. E cuidar do povo que está chegando. E tem que tomar cuidado por quê? Porque uma coisa é a gente cuidar das pessoas, porque, imagine, a nossa mão não alcança mais uma solução. Outra coisa é a gente aceitar qualquer coisa na igreja. E é isso que a gente tem que fazer, esse equilíbrio. Porque em alguns momentos, a gente vai ter muita dificuldade com as coisas que estão acontecendo. E é assim, ó. Quando a gente está numa igreja, tem que caber aqui aquelas pessoas de 80 anos e 70 anos, com esse pessoal que está chegando agora, de 15 até 25 anos. Tem que caber todo mundo no mesmo lugar. Vai ter opinião diferente ou não vai? Vai ou não vai? Lembra? Uma vez, uma pessoa, só vou contar isso aqui e já acaba. Uma pessoa que saiu daqui faz tempo, viu as moças cantando aqui de domingo à noite, assistiu, domingo à noite, cantando de calça. Aí ela comentou com uma pessoa aqui da igreja, mas elas subiram no altar de calça, tá vendo? E a gente nem chama isso aqui de altar, nem, por favor, a gente chama aqui de púlpito, palco, mas tá vendo como são as coisas? É só para tomar cuidado, irmãos, mas a gente vai continuar combatendo o pecado, tá bom? Tá joia? Tudo bem? A gente vai continuar, vamos firme, caminhar até o céu, mas tomando bastante cuidado, porque a gente tem que cuidar da próxima geração que está vindo. Pai, muito obrigado por tudo, agradeço pela Tua palavra e peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, nos leve para casa em paz, nos dê um bom resto de semana e abençoe, ó Pai, todos nós, ó Senhor, nas atividades que vamos fazer, durante a semana e no final de semana, em nome de Jesus, amém. Então, que Deus abençoe, os irmãos de casa, um abraço.